Boa tarde, povo abençoado. Paz seja convosco. Estou chegando aqui depois de 2 semanas de muitas lutas, de muitas provas, de muita tempestade. Não foi pouca, mas em toda tempestade, em todas as lutas, o Senhor Jesus esteve comigo. Seja na proa do barco dormindo, seja fora do barco caminhando pelas águas, o Senhor Jesus esteve constantemente conosco, comigo e com meu esposo, para a honra e para a glória do Senhor. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. E nesses últimos dias eu tenho aprendido muito com o nosso Deus. Tenho descansado muito no Senhor. E eu quero compartilhar um pouquinho da palavra, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos guarda. É a palavra de Deus que nos dá força para vencer a tempestade, para vencermos as lutas. Não despreze a palavra. Porque nos seus piores momentos, teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, genro, noras, não vão te ajudar. Teu esposo, tua esposa, ninguém vai poder fazer nada por você. O que vai te manter firme, o que vai te manter de pé, é a palavra de Deus. No meu último culto presencial, aonde eu estava, na direção daquela reunião, no domingo, no último domingo do mês de setembro, estava no culto da família e ali o Espírito Santo de Deus trabalhou de uma maneira extraordinária. Enquanto eu cultuava o Senhor, enquanto eu adorava a Deus, enquanto estávamos ali prestando um culto de adoração ao Senhor, orando pela família, veio acontecer uma tragédia, um grande acidente, né? Quase tirou a vida do meu esposo. Mas naquele momento ali eu não sabia de nada, mas o Deus que nós servimos tudo já sabia. E ali eu cultuando o Senhor, nós cultuamos a Deus e eu vim a saber dos acontecimentos após a confraternização daquele culto. E foi uma bênção. E após a término daquela confraternização, conversei com os irmãos e em seguida, quando eu me direcionava para o nosso lar, eu vim a saber da notícia. Tinha acontecido 1 hora e pouco atrás. Então eu creio que ali as mãos de Deus já estavam operando, Deus já estava trabalhando, porque é importante, eu sempre prego nas ministrações, enquanto nós estamos cultuando, Deus está cuidando do nosso, Deus está dando livramento. Você vai me perguntar, Rosilene, mas você estava no altar, pregando a palavra, adorando ao Senhor, por que Deus não deu o livramento que nada acontecesse? Gente, o nosso Deus, ele é extraordinário. Ele é o Deus que opera antes e o Deus que opera dentro. Né? Você lembra? Deus poderia ter muito bem ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus poderia ter livrado, aleluia, Daniel da cova do leão, mas Deus permite Daniel passar a noite inteira dentro daquela cova e nada aconteceu. Às vezes Deus vai permitir coisas acontecerem em nossas vidas, não é para o nosso fim, mas sim para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Eu estou grata com Deus, estou super tranquila. A minha mãe disse assim, Rosilene, que Deus continue te dando essa paciência, porque eu sou super tranquila. Eu tenho um objetivo. Ou eu choro, ou eu resolvo os problemas. Então, ou a minha cabeça está tranquila para resolver as coisas, eu deixo a cabeça esquentar e eu não resolvo nada. Então, se você se permitir, se deixar abalar pelas situações, você não vai resolver nada.
Você tem que confiar no Senhor, tem que descansar no Deus de Israel, no Deus poderoso. Tá aqui o meu esposo, né? Oi, pessoal, Firme. a paz, tudo bom com vocês? Graças a Deus, né? Deus me deu uma oportunidade para estar aqui agora, nesse momento. Me deu um grande livramento de morte, que só Ele mesmo, porque o nosso carro deu praticamente perca total, no que sobrou nós vendemos pro ferro velho, né? Pela honra e glória do Senhor. Estamos vivos, né? Pela honra e glória do Senhor, e vamos para cima, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas essas coisas Ele acrescentará, amém? A paz seja convosco. Boa Glória a tarde. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu nem chamei ele, né? Muitos dizem algumas coisas, não dá ouvido que as pessoas falam, mas graças a Deus nós estamos mais unidos que nunca. Tudo cooperou para o nosso crescimento, para o nosso casamento, né? Nós completamos 1 ano de casado, vai fazer 1 ano e 1 mês agora, dia 15, para a honra e glória do Senhor. E estamos aí, firme e forte, com um anseio imenso de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Até então, a gente não teve tempo, né? Não tivemos tempo, porque ele estava recuperando do acidente, que aparentemente não aconteceu nada, mas foi muito forte. Ele tirou os pontos no domingo, né? Alguns pontos. Conta pra eles que eu tinha 22 dias que tinha saído Vem de aqui duas contar cirurgias. então. Pode contar. É. Gente, como que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? Pela honra e a glória do Senhor novamente aqui, contar um testemunho para vocês. Justo no dia 29 que eu sofri o acidente, às 20 horas e 30 minutos da noite, tava fazendo 22 dias que eu tinha saído de 2 cirurgias, uma de hérnia umbilical e uma de hérnia hiatal do estômago. 22 dias, e Deus me deu a oportunidade de fazer mais 2 cirurgias, uma na boca e uma na língua. Mas Deus é maravilhoso. Eu tô no zero, né? Pela proporção do acidente lá, os próprios policiais falaram assim, ele deve ter morrido, deve ter vindo a óbito, porque chegou outra viatura atrás depois. Esse aqui deve ter vindo a óbito pelo estado que está o veículo, mas aqui estou, né? Para contar esse testemunho, porque quem serve a Deus Deus é Deus, não tem palavra, né? Não tem palavra para agradecer, é só louvar o Senhor e bendizer o nome dele, amém? A paz. Glória a Deus. Então ele mesmo contou com a sua própria boca, né? O que Deus fez, porque realmente foi um milagre, foi um milagre. Eu digo que vale muito a pena nós estarmos na presença do Senhor. Eu digo que vale muito a pena nós glorificar a Deus. Eu digo que vale muito a pena a gente estar na presença do Senhor. Então continue buscando a Deus, continue ouvindo a voz de Deus. E neste culto, dia 29, o irmão José Paulo, que estava pregando a palavra, ele pregou sobre o texto de Raabe. Ali a atitude que Raabe teve com os espias, e quando o rei mandou, né, ir na casa dela, ela declarou que os espias não estavam lá. A atitude que ela toma, ela esconde os espias, depois pede proteção. E o irmão pregava essa palavra e dizia: o que vocês estão dispostos a fazer pela tua família? Gente, a nossa família é o bem mais precioso. E eu disse para o meu esposo: a minha mãe não é mais a minha família. A mãe dele não é família. Nós somos uma família um do outro. A nossa mãe é a nossa mãe, nós devemos respeito, nós devemos obedecê-los, mas a minha família hoje é o meu esposo e eu sou a família dele, né? Então nós estamos passando e enfrentando todas essas lutas juntos. Hoje estamos respirando, terminamos de resolver as coisas burocráticas ontem, né? No lugar que nós estamos aqui é muito ruim de internet, não tinha como eu ficar usando a internet. Eu tive que guardar a internet para coisas importantes e necessárias, né, dos dados móveis, mas eu creio que em breve a gente vai estar aí pregando a palavra, né, e divulgando o reino de Deus, que é as coisas muito importantes.
e fechou-se a porta. A palavra do Senhor, no capítulo 25 de Mateus, versículo 10, nos diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Aleluia! Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ela. E a que estava preparada entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. A Bíblia vai dizer no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, sobre a parábola das 10 virgens. 5, diz a palavra: Então o reino dos céus será semelhante, Rosilene, às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então eu creio que nesse acidente, nessas 2 semanas, eu estava com a minha lamparina cheia e eu estava com reserva, irmãos. Porque se não fosse as reservas que eu estava com elas, que eu estava comigo, né? Eu não teria suportado as lutas tão tranquilamente. Passaria pela misericórdia de Deus. Tão tranquila como eu estou agora, né? Graças a Deus. Então, é necessário que nós sejamos como as 5 virgens prudentes, que nós temos a nossa lamparina cheia e nós devemos buscar sempre estar com a nossa reserva transbordando. Porque nesse tempo de tempestade, o Senhor falaram no meu coração, as minhas reservas foi se esgotando, né? A lamparina, ela, de maneira que ela vai ficando acesa, ela vai consumindo, né? Ali o seu azeite. Então é necessário estar sempre colocando azeite para poder ela continuar acesa. E quando vem a tempestade em nossas vidas, nós vamos usando esse azeite. As lutas, né? Nós vamos usando esse azeite. E agora é voltar, depois dessas batalhas, né? É voltar a encher minha lamparina, encher os meus vasos de azeite, de reserva, porque todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e por dificuldade. Então, e a porta se fechou. Olha para você ver. Uma porta oferece a oportunidade de entrar ou ficar fora. Jesus mesmo se denomina de que ele é a porta. Em João capítulo 10, versículo 6, a palavra do Senhor nos fala que assim, João capítulo 10, versículo 9. Eu, Jesus Cristo, Rosilene, sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se denomina, ele é a porta. Esta porta está aberta para todos que quiserem entrar, assim como nos tempos de Noé. A porta da arca se manteve aberta por muito tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 7. O pecador deve entrar agora por esta porta. Por quê? Nós temos que aceitar agora o Senhor Jesus, que é a porta. Nós temos que entrar por essa porta. Este é o momento. Porque assim como aconteceu o acidente com meu esposo, eu não planejava estar neste lugar que eu estou agora. E eu não planejava que tudo isso acontecesse. Nós não planejamos viver uma tragédia em nossas vidas. Mas as coisas acontecem. Diz a palavra, tenha de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Ninguém planeja. Então, agora é o momento de nós entrarmos por essa porta. Agora é o momento de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Agora é o momento de nos colocarmos na presença do Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade.
porque não sabemos a hora que essa porta vai fechar. E a palavra do Senhor diz que Deus anunciou o dilúvio para Noé. Noé pregou a palavra construindo, ele não saiu de porta em porta batendo. Ele estava construindo a arca num lugar que não chovia. O povo chamou Noé de louco, Noé de doido, mas ali o evangelho estava sendo pregado, a palavra estava sendo pregada. E chegou o momento que Deus fechou a porta, né? Então, o pecador deve entrar agora por esta porta. Por quê? Do lado de fora, a perdição, a ira de Deus. Do lado de fora dessa porta, do lado de fora, sem Jesus, só tem perdição e a ira de Deus. Olha, eu devo entrar por essa porta, porque dentro, com Jesus, caminhando com Jesus, há perdão e há um novo cântico. Nós devemos entrar por esta porta, porque dentro o Pai espera com amor. Quando você aceita o Senhor Jesus, dentro dessa porta, o Pai está nos esperando com amor. Eu devo entrar por esta porta, porque dentro acena a glória vindoura, né? Através de Jesus tem a glória vindoura me esperando. Eu devo entrar por esta porta, porque não há desculpa, igreja, não vai ter desculpa. Todos ouvirão o chamado, sabe? Todos vão ouvir o chamado. E você está ouvindo o chamado através desta palavra nessa tarde, com essa simplicidade, nessa sexta-feira. Não haverá desculpa. Eu devo entrar por esta porta porque todos ouvirão Cristo batendo na porta do coração. Todos. Eu devo entrar por esta porta porque há duas portas abertas, por qual você entrará. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz, tem duas portas abertas, né? Duas portas, você decide. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Glória a Deus. Assim está escrito, aleluia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Que Deus abençoe você. Que esta palavra nessa tarde vai de encontro ao teu coração, que você seja ricamente abençoado. Um beijo grande, que Deus te abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, nesta tarde de glória, nesta tarde de maravilha, eu venho entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Pai querido, obrigado pelas maravilhas, pelos livramentos, pelas curas, libertações, que nessas 2 semanas o Senhor me abençoou. Obrigado pelas portas que foram abertas, obrigado pelas portas que fecharam. Eu creio que coisas grandes virão por aí. Muito obrigado a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você, em nome de Jesus.